Olá, meus amigos e minhas amigas da TV 247, um forte abraço a todos vocês. Meu nome é João Antônio e cá estamos nós em mais um boletim informativo, desta feita para comentar um assunto que me chamou bastante a atenção, e a matéria do Brasil 247 neste dia 18 de agosto de 2020, porque trata do relator do caso Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Uma declaração dele sobre o Dallagnol que tem tudo a ver com a realidade, porque nós já vimos esse filme em 2018. Qual é a matéria? Qual é a manchete? A manchete é: relator de caso no Conselho Nacional do Ministério Público diz que Deltan Dallagnol pode ser candidato em 2022. O resumo da matéria é o seguinte: o relator do caso, o ex-líder da Lava Jato, Deltan Dallagnol, no Conselho Nacional do Ministério Público, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, falou sobre possível candidatura do lavajatista nas eleições de 2022 para justificar o seu possível afastamento. Essa declaração vem após a blindagem do Deltan Dallagnol, feita pelo ministro Luiz Fux e depois pelo ministro Celso de Mello. Eu fiquei surpreso quando eu vi o ministro Celso de Mello tomar esse tipo de decisão e um pouco assustado também, porque a gente vê claramente o Supremo Tribunal Federal se dividir em dois. O Deltan Dallagnol fez tudo contra o Supremo. A Vaza Jato revelou que ele sugeria tuitaços contra os ministros. A Vaza Jato mostrou que ele quis investigar as esposas dos ministros Gilmar Mendes e de Dias Toffoli. Ele fez tudo o que queria fazer e mesmo assim continua impune. E não há muita diferença com o Flávio Bolsonaro no sentido de querer postergar o julgamento, porque o Flávio Bolsonaro luta para não ser investigado, já está na 10ª liminar. E o Dallagnol não quer ser julgado, ele vive acionando o Supremo. Sempre quando o julgamento está aí na porta, ele aciona o Supremo e se safa desse julgamento. Sinal de que tem medo, tem culpa no cartório. No caso do Dallagnol, nós teríamos a denúncia feita pelo senador Renan Calheiros, que ele interferiu na eleição para o Senado, na eleição para presidente do Senado. A denúncia da Cátia Abreu, que versa sobre a fundação, que foi batizada por Lula de Fundação Criança Esperança do Dallagnol. E nós teríamos também a denúncia feita pela defesa do Lula sobre o PowerPoint. Essa última com um perigo iminente de prescrição. Antes de adentrar o tema da matéria, eu queria só fazer um lembrete que o Dallagnol, eu vi uma matéria neste dia 18, num blog lavajatista, o Dallagnol prestou entrevista, ele e o Pozzobon. O Pozzobon é o parceiro dele na Lava Jato, que também foi flagrado nos diálogos do The Intercept Brasil. Eles afirmando que, pela primeira vez, eles prestavam entrevista a esse blog lavajatista e diziam o seguinte: olha, pela primeira vez a Lava Jato está sendo atacada e os ataques são oriundos, a investida maior é oriunda do PGR, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E eu achei interessante que eles disseram: não existe nada contra a gente. As denúncias são por questões de opiniões nas redes sociais. Nós nunca nos desviamos. Eles querem fingir que a Vaza Jato não aconteceu. Eu acho interessante que nas entrevistas que eles proferem, como a que Deltan prestou ao Portal UOL, ele finge que a Vaza Jato não aconteceu, ele finge que a fundação não ocorreu, que todas essas notícias que foram circuladas na imprensa nunca existiram. Quer dizer, é de uma hipocrisia muito grande. Com relação a essa questão da candidatura, e é esse o ponto que versa sobre a matéria aqui do 247, em 2018, eu acho que vocês vão se lembrar. Qual era a informação que surgiu em 2018? Olha, o Deltan Dallagnol vai ser candidato a senador e o Carlos Fernando, então chefe da Lava Jato, vai ser candidato a deputado federal. A Lava Jato vai ter sim candidato. E todo mundo noticiou isso. A imprensa noticiou. Quando a Lava Jato decidiu não lançar candidatos, recordo-me como se hoje fosse os jornalistas do Globo foram para as suas colunas para dizer: olha, a Lava Jato não tem projeto político, não vai ter candidato, isso é uma prova inconteste, porque a Globo mentiu desde 2016, falando que a Lava Jato era uma coisa divina, era uma coisa de Deus, de tirar a corrupção do Brasil e do mundo, mentindo de forma descarada, e hoje a gente está vendo os donos da Globo delatados pelo doleiro dos doleiros Dario Messer. Aí quando a Lava Jato não lança candidato,
eles continuaram com aquela narrativa mentirosa. Só que depois desmascarados, porque o Moro assumiu o Ministério da Justiça, o Deltan queria a fundação, porque o Deltan visava algo maior do que candidatura. Mas para a gente não fugir do tema, está aqui. O relator do caso do ex-líder da Lava Jato, Deltan Dallagnol, no Conselho Nacional do Ministério Público, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, falou sobre a possível candidatura do Lava Jatista nas eleições de 2022 para justificar o seu possível afastamento. Ele ainda disse que a operação curitibana cometeu excessos. E bota excesso nisso, conselheiro. Na segunda-feira, dia 17, depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, continua a matéria do 247, paralisar o julgamento do CNMP, que pode resultar na expulsão do procurador Deltan Dallagnol, o Celso de Mello suspendeu os outros 2 casos que estavam na pauta do órgão desta terça-feira, dia 18. As decisões foram favoráveis ao Dallagnol. Tem outra curiosidade sobre o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Aquela bancada Muda Senado, que é com Jorge Cajuru, aquele Lazier Martins, e até me surpreendi quando eu vi o nome do Randolfo Rodrigues. O Randolfo Rodrigues protegeu o Dallagnol, bicho. Eu fiquei assim, pasmo. Eles foram até o ministro Celso de Mello para dizer que esse relator, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, era suspeito para julgar o Dallagnol. E deram uma justificativa lá, que agora eu não me recordo bem, mas até isso é um medo de ser julgado. A presidenta do PT pediu, através de sua conta no Twitter, que o CNMP fizesse o seu papel. Mas fica até aquela pergunta, como fazer? Sempre que vai ser julgado, o Supremo barra. O Dallagnol vai lá e aciona os ministros, né? Complicado. Senhoras e senhores da TV 247, um forte abraço, obrigado pelo carinho. Até outra oportunidade em mais um boletim informativo.